Meus amores, vamos continuar então. Terminar a nossa terça-feira. Você já lanchou, já descansou? E olha, hoje nós vamos trabalhar história. Isso mesmo, história. Eu sei que já teve avaliação de história, mas é outro conteúdo e é outro capítulo, é assunto diferente, certo? Nós vamos trabalhar sobre trabalho, sobre a origem do trabalho, como era o trabalho antigamente, né? Porque hoje os trabalhos são bem diferentes. Hoje nós aqui, por exemplo, estamos tendo aula online. É bem diferente de antigamente, não é mesmo? Para acudir aí a pandemia, para acudir os tempos atuais, precisaríamos, né, fazer um rebolado na nova estrutura da educação. Então, estamos aqui. Aulas daqui, vocês daí, e assim por diante. Vamos lá, pessoal. Abram no capítulo 7, página 58, tá? Vamos um novo capítulo. O trabalho também tem história. Vamos lá? Observe a imagem da abertura do capítulo, certo? Da abertura do capítulo. Nós temos aí informática, vendas e assistência técnica, temos aqui uma padaria, lanchonete, aqui temos um fotógrafo, parece ser uma pessoa que está trabalhando em escritório. Então, nós temos aí uma diversidade de trabalhos. E tem um texto aí dizendo: quando você vai ao supermercado com um adulto, quem recebe o dinheiro na hora de pagar as compras? E quando está doente, quem receita o melhor remédio que você deve tomar? E na sua escola, quem ensina os conteúdos a você? Quem deixa a sua sala limpa para a próxima turma ou aula? Você já pensou na importância de cada atividade realizada por essas pessoas? Já pensou na importância de cada trabalho? Aqui deu algumas sugestões. A atendente, a pessoa que está no caixa do supermercado, da loja, da padaria, da lanchonete, ela recebe o seu dinheiro, te atende e você faz a compra. Quando você vai ao médico, precisa de atendimento, vai ao hospital, quem te atende é o médico, o profissional da saúde. Quando você está estudando, seja na escola ou seja em casa, quem passa os conteúdos para você? Agora tem também a mamãe professora, né? Vamos colocar aí uma nova profissão no mercado, né? Mamãe professora. Mas quem geralmente passa os conteúdos, os ensinamentos para vocês e te ajudam na aprendizagem é a professora, o professor. E quem, por exemplo, trabalha na limpeza da sua casa, na limpeza da sala de aula, na limpeza da rua, são profissionais também que fazem a grande diferença para o mundo. Todo trabalho é importante, todo trabalho é digno de ser reconhecido, certo? De ser honrado. Então, nessa atividade de hoje, nessa aula de hoje, nas páginas que nós viremos hoje, vocês vão ver a importância do trabalho. E que o trabalho ele passou também por um processo de modernização. Desde de tempos antigos até hoje, o trabalho tem se modernizado e a cada dia se moderniza mais. Daqui a 20 anos, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui em aulas online, esse atendimento, aprendizado remoto, vai ser assim. Provavelmente nem professores vão existir mais presencial. Então, é, a tendência é a modernidade.
adaptação da modernidade. Vamos ver? Gente, por que está saindo toda hora isso aqui? O trabalho sempre existiu, mas não exatamente como conhecemos hoje, nos dias de atualmente, né? Nos dias atuais. Embora alguns tipos de trabalho tenham sofrido poucas mudanças com o passar do tempo, a grande maioria não se parece nada com o que era há 1000 ou 100 anos atrás. Vocês têm noção de tempo? 1000 anos atrás, 100 anos atrás, 30 anos atrás, vamos pensar assim. Muita coisa já mudou. Outros tipos simples deixaram de existir ou surgiram com o desenvolvimento de novas técnicas, né? Ou deixaram de fazer parte da história e outros vieram fazer parte da história, os modernos. Então, você vai estudar os conhecimentos neste capítulo sobre profissões, sobre tarefas, sobre trabalhos e o desenvolvimento deles, né? No decorrer dos anos. Veja bem, a origem do trabalho. Para que a vida em sociedade funcione bem, é preciso que as pessoas desempenhem seus papéis sociais da melhor forma possível, cada um no seu trabalho, fazendo a função em benefício dele mesmo e da sociedade. Por exemplo, para que você e seus colegas participem de uma aula de história, é preciso que muitas pessoas façam suas tarefas, como, por exemplo, o porteiro da escola, que precisa abrir o portão na hora certa, o seu professor, que deve estar na sala pontualmente ou na aula online pontualmente. Quando isso acontece, pode dizer que cada um fez seu trabalho e que no final do dia todos tiveram benefício daquele trabalho. Mas afinal, o que é trabalho? Trabalho, gente, é qualquer atividade que o ser humano realiza, principalmente com o objetivo de sustentar, melhorar a vida pessoal e familiar de um grupo em geral, da sociedade em geral. Essa atividade de trabalho, ela pode ser manual, certo? Sem a ajuda de máquinas, bem rústica, bem tradicional. Ela pode ser intelectual, que é trabalho de estudo, de pesquisa, de leitura. E ela pode apresentar características diferentes ao mesmo tempo, certo? Essas duas características aí ao mesmo tempo. Por exemplo, na pré-história, que é a história antiga, lá no passado, período da humanidade anterior à criação da escrita, gente, antes da escrita, antes de terem os livros, antes de toda a educação, de toda a origem da educação em livros, em material, em pergaminhos, antes de tudo. Os seres humanos realizavam, entre outras atividades, o trabalho de caça. Caçavam para sobreviver, precisavam comer. E essa necessidade de sobrevivência, de comer, de proteção, ela veio antes da escrita, bem antes da escrita. As pessoas precisavam comer, precisavam se proteger. Então, elas foram desenvolvendo trabalhos de acordo com as suas necessidades, que a escrita não era prioridade há 4.000 anos atrás. Então, veja bem, o objetivo principal de caçar era alimentar, proteger a tribo, proteger do frio, proteger a sua comunidade ali, certo? A família, né? Entre aspas. Utilizando ali a carne, utilizar a pele dos animais, para tudo que for possível fazer com a caça. Com o tempo, o trabalho passou a ser usado para os mais variados fins. Construir moradias, ferramentas, objetos em geral. Então, eles primeiramente trabalhavam na caça para se alimentar e a pele para se proteger do frio, porque faziam roupas, faziam casacos, faziam coisas para proteger a pele, tipo roupas, né?
Depois eles entenderam que os ossos poderiam também ser usados como ferramentas, né? Dependendo do osso muito pontudo, né? Grande, poderia ser amarrado na ponta de alguma vara, de algum pau, para ser alguma arma aí para usar numa próxima caça, por exemplo. E utilizar aí também para fazer até as suas casas, né? Suas cabanas, com o material que eles encontravam. Bom, pessoal, então isso tudo foi mudando, diversificando. Observe essa imagem aqui, ó. Essa roupa que eles estão usando aqui é de pele de animal. Essa lança aqui que está aparecendo aqui, olha, é um detalhe de pedra talhada, né, chamada biface, considerada a primeira ferramenta pré-histórica e que servia como para ser usada na ponta da lança, né, como ferramenta aí de caça, certo? Então vocês estão vendo que eles usavam da natureza, o que tinha na natureza para desenvolver o seu trabalho. Veja esse outro tipo de trabalho. Aqui está arando a terra, sabe? Lá no Egito Antigo, lá há 3.000 anos atrás. Então, aqui eu tenho chifres, né, de animais. Está 2 animais puxando e o egípcio está segurando como se fosse aqui um arado manual, certo? E o animal puxa, ele tem esse chicote. Cada vez que ele anda, o, o chifre ou a madeira que ele está segurando vai entrar na terra e fazer a, a, a cratera para poder plantar, certo? Olha o Francisco aparecendo de novo, gente. O Francisco está com muito calor, muito calor. Bom, no Egito Antigo, uma sociedade que surgiu há mais de 3.000 anos, homens e mulheres, em sua maioria, trabalhavam como servos nas terras do faraó e recebiam pouco pela função que exerciam. Nas civilizações antigas, clássicas, Grécia e Roma antiga, por volta de 2.000 anos atrás, quem realizava a maior parte do trabalho necessário à manutenção das cidades, para cuidar das cidades, principalmente o trabalho manual, eram os escravos. Tudo o que precisava fazer, os escravos faziam. Tudo. Tudo que você pensar. Desde a arrumação da casa até a produção do cesto para vender alguma coisa. Ali, no Egito. Então, eles eram escravizados principalmente pelos prisioneiros de guerra. Não, eram escravizados principalmente os prisioneiros de guerra e aqueles que não conseguiam pagar suas dívidas. Então, se estava devendo e não tinha condição de pagar, pagava com trabalho, que era como se fosse um trabalho escravo, né? Então, veja bem, trabalhador egípcio arando o campo com tração animal. O que é isso? Puxado por animal. Por volta do ano 1000 na Europa, o trabalho começou a se transformar em uma atividade essencialmente remunerada, paga. Começaram a pagar as pessoas pelo trabalho. E o dinheiro passou a ser o principal benefício pelo trabalho realizado. Aí as pessoas trabalhavam para receber algum dinheiro, seja ele o valor combinado no trabalho. E desde então, certo? Por volta do ano 1000, nós estamos no ano 2020. Então, tem 1020 anos que o trabalho é remunerado, certo? Mas antigamente não era. Veja bem, aqui eu tenho 2 imagens. Eu tenho a imagem de um supermercado e a imagem no clube. Tem pessoas por trás dessa imagem que exercem funções. Quando você vai ao supermercado, tem muitos trabalhadores no supermercado e que às vezes você consegue ver só o repositor ou às vezes só o caixa, mas você não vê quem está no escritório, você vê também quem está limpando, faxinando, você vê a pessoa que está na padaria, no açougue, que tem dentro do supermercado, certo? Então, hoje tem um outro tipo de trabalho, a pessoa que fica na portaria aferindo a temperatura, com aquele aparelhinho, né, para aferir a temperatura para ver se você não está com temperatura elevada. Então, é um outro tipo de trabalho que surgiu com a pandemia.
No clube, para você se satisfazer, para você ir ao clube, primeira coisa, você passou pelo porteiro. No clube, você vê que tem pessoas limpando a área, limpando, catando folhas, varrendo, cuidando da piscina. Tem pessoas na lanchonete que está te atendendo. Tem o diretor, tem o secretário que ficam nas secretarias do clube, fazendo a parte financeira. Então, tem pessoas que trabalham e que às vezes nós chegamos num lugar, está tudo pronto, tudo arrumado, organizado, e eles não aparecem, mas eles estão trabalhando. Então, tem profissionais que desempenham função que ficam à vista, todo mundo vê, e tem funcionários que ficam por trás dos bastidores, que ficam lá no fundo, fazendo o seu trabalho para que tudo corra bem e para que tudo dê tudo certo, ok? Então, vamos listar alguns algumas funções, né, de algumas pessoas que trabalham nesses locais, pelo menos 5. Não tem espaço suficiente aí, mas você pode colocar ao lado, tá? Você pode colocar aqui ao lado para falar do supermercado e aqui em cima para falar do clube, tá? Não precisa usar o caderno, pessoal. Escreva direitinho, põe a letra pequenininha, escreve com a ponta fina, que tudo cabe e é melhor para você estudar, estando tudo no livro. Então, vamos listar aqui. Ó, eu coloquei todos do lado de cá, mas você vai dividir. A parte do supermercado fica ao lado da imagem do supermercado e a parte do clube fica em cima, na frente desse caderninho aqui, ó, tá? Cabe tudo direitinho. Então, olha, no supermercado, quem que tem aqui trabalhando? Tem o atendente, tem o empacotador, tem o caixa, tem o gerente, tem o segurança. Eu dei 5 exemplos. Mas tem mais pessoas que trabalham? Tem. Tem o faxineiro, tem a pessoa da padaria, tem a pessoa do açougue que está dentro do supermercado. No clube, quem trabalha aqui no clube que não está aparecendo, mas eu sei que desempenha uma função? Tem a servente, né? O faxineiro, né? O salva-vidas, o segurança, o porteiro, por exemplo, tem a pessoa da lanchonete, tem os secretários, tem os diretores. Você pode escolher 5 e colocar também 5 aqui em cima e 5 aqui ao lado. Combinado? Não precisa escrever supermercado porque você está fazendo ao lado. Não precisa escrever clube porque você está fazendo em cima da imagem. Entenderam? Bom, quem era escravizado na antiguidade? O texto que nós acabamos de ler disse que eram transformados em escravos os prisioneiros de guerra e também aqueles que não conseguiam pagar suas dívidas, que precisavam pagar com trabalho. Vamos ver aqui então. Como essa parte aqui é oral, pessoal, converse com seus colegas e professores sobre o trabalho ao longo dos séculos, né? O trabalho acontecia da mesma forma que nos tempos de hoje. Quem que exercia? Bom, então na antiguidade, quem era responsável pelo trabalho eram os escravos, certo? Escravos que eram os prisioneiros e os devedores. Então eles realizavam o trabalho. Na sociedade feudal, os camponeses, eles assumiam o trabalho das terras. O que é isso? É um outro período da história, o feudalismo, quando começou a fazer as primeiras comunidades, as primeiras propriedades, que aí plantava, cultivava a terra. Era como se fosse o agricultor de hoje, entendeu? O agricultor de hoje lá na antiguidade. Então, era no sistema feudal. Então, passou a ser remunerado. Assim, pessoal, pode dizer que as formas de organização do trabalho, desde antigamente até hoje, se modificaram muito, se desenvolveram muito. E as sociedades, num todo, também se desenvolveram. Porque se o trabalho desenvolve, se o trabalho modifica, se o trabalho moderniza, se há tecnologia, também há diferença na sociedade. Certo? Vocês concordam comigo? Então, sempre modifica e adapta para que atenda melhor
a exigência da época. Hoje, por exemplo, hoje nós não temos escravos. Nós temos trabalhadores remunerados, com direitos assegurados pela carteira de trabalho, certo? E tem que ser tudo certinho. Cada funcionário, mesmo em época de experiência, tem a sua carteira assinada. É segurança para o patrão e segurança para o funcionário. Então, antigamente não tinha nada disso. Isso foi acontecendo com o desenvolvimento do país, com o desenvolvimento das sociedades em geral. Ok? Bom, pessoal, terminamos então a nossa aula de história. Você faça as respostas, tá? E poste a foto. E olha, sobre o desafio de hoje, que eu postei de manhã, a construção de um robozinho, como eu sei que vocês fizeram avaliação e que vocês não tiveram horário especializado, ficaram o dia todo comigo, e é cansativo, né, a avaliação, a aula, sem um intervalozinho para descanso, e vocês nem tiveram educação física, eu coloquei no grupo o desafio do dia de hoje, que era montar um robô. Então, você tem esse tempinho aí agora. Pode montar um robozinho com a caixinha de pasta de dente, com tampinhas. Você pode pegar até pequenos objetos, como garrafinha, entendeu? Cortar com a ajuda de alguém adulto do seu lado, para você não se machucar. E você vai encaixando as pecinhas e criando um robô. Se você conseguir, tá? Tudo bem. Se você não tem nada aí para fazer agora, não tem problema, vá descansar ou estudar para a próxima avaliação. Mas se você tiver o interesse em participar da atividade do desafio, faça a atividade e poste a foto no grupo, tá? Ou monte um vídeo mostrando como você fez, que será também sugestão para seus colegas, certo? Um beijo para vocês, crianças. Até amanhã com a avaliação de matemática. Estude bastante, tá? Seja responsável assim como você é. Você vai brilhar cada dia mais. Eu tenho certeza. Até amanhã.